A paz do Senhor Jesus, gente preciosa do Senhor, estamos aqui mais um dia para louvar o nome do nosso Deus maravilhoso. Então, estamos com mais um capítulo, hoje vamos para o terceiro capítulo. Você pode ser uma heroína, né, do livro da Lisa Bever, que estamos estudando, e é Mulheres com Espadas. Tem sido muito enriquecedor, tem sido realmente maravilhoso, o aprendizado que estamos tendo, né? O quanto a autora, através do livro e através das revelações que Deus nos dá, né, quando nós lemos, tem nos encorajado. Então, eu tenho certeza que hoje a Miriam vai vir trazer aí, que é a nossa convidada de hoje, a Miriam Silfer, vai trazer aí o que Deus ministrou no coração dela através desse tema. Então, antes de começarmos aí, nós vamos chamar também a irmã Gisélia. Paz, Senhor, irmãos, Senhor Jesus. Amém. Nós apresentamos nessa noite a irmã Miriam, Pai, a tua filha, que ela vai apresentar, meu Deus, esse propósito que nós estamos fazendo, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai, falar, que não seja a boca dela, Pai, que venha falar, mas que seja o Senhor, Pai, que usa a tua filha, Pai, nessa noite, para que ela venha pregar a tua palavra, louvar, receba, Jesus, a nossa adoração, nossos louvores, a pregação das tuas filhas, meu Deus, os ensinamentos, que nós venhamos ser heroínas, Pai, mas heroínas com o Senhor, meu Deus, que nós venhamos ser heroínas sem Deus, mas que o Senhor seja o nosso herói, Pai, nessa tarefa que não é fácil, meu Deus, mas que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar e nos ensinar mais. Porque nós precisamos aprender com o Senhor, meu Deus, como resolver nossos problemas, nossas situações, e vencer as dificuldades e as batalhas da vida, meu Deus. Na nossa casa, na nossa família, com nossos esposos, com nossos filhos, meu Deus. Abençoa nossas casas, Pai. Abençoa as tuas filhas que aqui estão também, Pai. Abençoa em nome de Jesus, Pai. É assim que nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, a palavra está com você, Miriam. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém. Glória a Deus. Que momento maravilhoso o Senhor reserva para nós, amém? Nós já falamos aqui do porquê você é um alvo, que a espada é a arma recomendada para cada uma de nós. E agora nós vamos falar sobre você pode ser uma heroína. Como assim eu posso ser uma heroína? Pode ser uma heroína. O que é herói? O que é ser uma heroína? Um herói do sexo feminino ou heroína. Supermulher, campeã, conquistadora, estrela, protagonista, líder e mulher corajosa. Isso é ser uma heroína. Glória a Deus por isso. A ideia, quando a gente ouviu a irmã Nívia trazendo aqui, essa ideia de que você, podemos ser um alvo, assusta? Claro que assusta. Simplesmente porque nós podemos ser essa heroína. A ideia de você ser um alvo só pelo fato de que você pode ser uma heroína nos assusta. Mas como nós aprendemos no primeiro capítulo, nós não somos normais. Não queira ser normal. Se você não assistiu ou você não sabe o porquê não ser normal, assista o primeiro episódio que fala sobre você é o alvo. Como nós já sabemos que nós não somos normais, nós somos filhas ungidas do Deus Altíssimo. Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Isso nos torna uma ameaça em potencial do inimigo. Mas para falar mais sobre isso, não adianta nós querermos vencer a corrida se nós não nos aventurarmos a correr. Já viu alguém conseguir vencer uma corrida sem entrar na maratona? É impossível conquistar a vitória se você não ousar batalhar. Talvez você ainda não tenha feito nada. Como assim eu posso ser o alvo? Como eu posso me tornar uma heroína se eu ainda não fiz nada? Ou se
Não tem por que o inimigo se preocupar comigo. Eu fazia essas perguntas quando eu li esse livro a primeira vez. Mas não tem, né? Mas no nosso interior, lá no nosso interior, nós sabemos que algum dia nós vamos fazer. Porque cada uma de nós nascemos com um propósito. Nascemos com um propósito. E a jornada de se tornar uma heroína começa quando eu e você, olha o que nós fizemos, nós podemos fazer. Quando cada uma de nós simplesmente dá a Deus permissão para fazer a vontade dele. Quando você e eu dermos para Deus permissão para ele fazer a vontade dele, coisas sobrenaturais irão acontecer. Glória a Deus. Às vezes, a neblina do tempo em que nós vivemos, sabe, as coisas corriqueiras, circunstâncias do dia a dia, essas coisas ofuscam a nossa perspectiva eterna, do que Deus tem para nós, o que Ele tem reservado para cada um de nós. Não duvide. Irmã Nívia, irmã Gersélia, irmã Gleide, cada uma de vocês que estão aqui, não duvide que você faz parte da história do seu tempo. Como assim eu faço parte da história do meu tempo? Nós podemos ser nos nossos dias, hoje, nos nossos dias atuais, nós podemos ser o que os heróis da fé foram em seus dias. Mas interessante que quando A.W. Tozer escreveu isso, eu li esse texto, esse capítulo algumas vezes, mas cada vez que eu leio, vem uma perspectiva nova. Nós podemos ser em nossos dias o que os heróis da fé foram em seus dias. Mas lembre-se que na época, sabe, Abraão, Isaac, Jacó, Gideão, Davi, na época deles, eles não sabiam que eram heróis. É racional você pensar que esses heróis da fé descritos na Bíblia não sabiam que eram heróis em seus dias. Nós, da mesma forma, podemos não fazer ideia disso no presente. Você pode não fazer ideia nos dias de hoje. Eu acho que eu não sou uma heroína. Você pode não fazer ideia disso no seu presente hoje. Não estamos sozinhas, porque assim como nós, eles foram heróis sem saber. Glória a Deus. Aleluia. E agora nós vamos falar sobre que Deus transforma pessoas comuns em heróis. Você acredita que é possível Deus transformar pessoas comuns em heróis, em heroínas? Assim como a nossa vida é um dom, a história da qual fazemos parte também é um dom que utilizamos pela fé. Glória a Deus. Nós não precisamos, preste atenção, nós não precisamos entender quais são as nossas qualificações como heróis. Assuma o seu papel como heroína, como herói hoje. Deus já incluiu os nossos nomes na trama dos heróis da fé. E essa é uma epopeia de proporções triunfantes, preenchidas com milagres, batalhas, sinais e maravilhas. Lembra que nós falamos no comecinho aqui? Que é impossível nós vencermos a corrida se nós não nos aventurarmos a correr? Que é impossível nós conquistarmos a vitória se nós não ousarmos batalhar? Mas, irmã, eu vou ter que colocar a minha capa de super-heroína para fazer tudo isso? Calma lá, calma. Vamos chegar lá. Glória a Deus. Se Deus transforma pessoas comuns em heróis da fé, nós vamos falar aqui sobre Abraão e sobre alguns, né, do que é citado lá em Hebreus, capítulo 11. Glória a Deus. Continuando.
Glória a Jesus. Deus já incluiu os nossos nomes na trama dos heróis da fé. Ok? O seu nome já está incluso na trama dos heróis da fé. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 2 e 3. Depois você vai para o versículo 17, 16 e 17. Em Romanos 4, 2 diz o seguinte: mas o que temos é a história de Deus e não de Abraão. Essa é a versão da Bíblia, a mensagem que a autora traz no seu livro. Ok? Nós vamos ler aqui na versão Almeida atualizada, ok? Diz assim: se foi por causa das coisas que ele quem? Abraão fez, que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Então, assim, a história, o que nós temos é a história de Deus. Não a de Abraão, é a de Deus. Quem promete nos dar coisas e nos abençoar, quem tem a promessa é Deus. Abraão começou a sua jornada na história quando ele parou de tentar resolver as coisas por conta própria. Você já tentou resolver as coisas por conta própria? Eu já tentei. E não, muitas vezes a gente quebra a cara. E aí a gente começa a se lamentar, por que deu errado? Porque você foi por conta própria resolver as coisas na força do seu braço, quis conquistar coisas sem pedir orientação para Deus, e deu no que deu. Como muitos de nós, Abraão era descendente de um idólatra. Vocês lembram do pai de Abraão, Terá? Eu lembro de um episódio, eu já li essa passagem, que fala lá em Gênesis 12, e teve um dia de edificação que nós fizemos junto com a diretoria do Ministério Ezer, Gleide, Nívia, e a Nívia trouxe o texto, falando sobre o pai de Abraão, Terá. Terá, junto com seus filhos, Abraão, Naor, junto com as esposas deles, e o neto Ló, porque o filho de Terá, Arã, havia morrido em Ur. E ele saiu dali com destino a Canaã, mas quando ele chegou em Arã, ele resolveu parar. E ali ele fez a sua morada e passou a vida em Arã. E a Nívia trouxe, nos explicando que Terá, ele parou no lugar onde foi o luto dele, porque representava o nome do filho que tinha morrido. Em Josué, capítulo 24, versículo 2, vai falar sobre a idolatria de Terá, o pai de Abraão, que ele escolheu, ele decidiu adorar outros deuses, prestar culto a outros deuses. E lá ele ficou. E em Arã, Terá morreu. A idolatria, ela fundamenta-se na adoração ao que nós podemos construir com as mãos. Tudo que você pode construir com as mãos, se isso tornar ou tirar o lugar de Deus na sua vida, verifique se você não está idolatrando isso. Quando Deus deseja fazer algo maior do que nós podemos planejar, Ele nos inclui em seus planos em vez de abençoar o que nós construímos. Romanos 4, 3, que está logo abaixo aí, diz: pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem que Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Aí a autora traz a mensagem, né, dizendo assim: Abraão participou do que Deus fez por ele, e isso foi decisivo. Ele acreditou que Deus podia torná-lo justo, em vez de apelar para sua própria justiça. Vocês conseguiram pegar o código? Abraão participou do que Deus fez por ele. Se cada uma de nós
participar daquilo que Deus está fazendo por cada uma de nós, isso será decisivo na nossa vida. Assim como Abraão acreditou que Deus podia torná-lo justo, em vez de apelar à sua própria justiça. Assim como Abraão creu, que cada uma de nós venhamos crer que Deus pode fazer muito mais. Grandes coisas estão por vir. Glória a Deus. E então a pergunta que fica aqui para cada uma de nós é: estamos prontas para fazer o mesmo? Se você responder sim a esta questão, a este questionamento, então é hora de você abraçar o que Deus fez por nós. O que Deus fez pela Nívia? O que Deus fez por você, Gisélia? O que Deus fez por você, Gleide? O que Deus fez por mim? É hora de nós abraçarmos o que Deus tem feito por cada uma de nós. Isso vai fazer o quê? Isso permite com que o Espírito Santo inicie a nova obra em nós. Essa ação mostra que acreditamos nele e somos mais que vencedores. Quando nós viramos a página, voltamos o nosso coração nessa direção, Deus e o Espírito Santo, ele nos coloca no lugar certo para que alguma coisa invisível, mas extremamente significativa, possa acontecer em nossas vidas. E quando nós caminhamos com ele, não apenas ganhamos a sua perspectiva, mas recebemos a sua autoridade. Glória a Deus. Quando caminhamos com Deus, nós não apenas ganhamos a perspectiva de Deus, nós recebemos também a autoridade que ele nos dá. Aleluia. Em João, capítulo 5, versículo 19, então Jesus respondeu: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que o Pai vir o Pai fazer. Porque tudo o que fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O que Jesus estava querendo passar para nós aqui? Que ele não iria fazer nas nossas vidas aquilo que ele já viu o Pai fazer. Para as amadas que têm filhos aqui, sabem muito bem como funciona isso. Eu tenho uma filha de 9 anos. E como nós já falamos algumas vezes aqui no Ministério Ezé, principalmente nos estudos que nós fazemos, que os nossos filhos, eles escutam. Claro que eles escutam. Porém, é o nosso exemplo que vai ensinar muito mais eles do que o nosso falar. Então, quando Jesus traz isso, que o filho só não vai fazer nada de si mesmo. Jesus, ele não fez nada de si mesmo. Além ou somente aquilo que ele viu o Pai fazer. Se Jesus, sendo o Filho unigênito de Deus, ele não fazia nada que não estivesse de acordo, em concordância, em harmonia com o que Deus tinha para a vida dele, para ele fazer, por que nós vamos na via contrária? Jesus está em sincronia com o Pai. Então, nós, como filhas, como suas filhas heroínas, devemos seguir nesta mesma direção. A Bíblia descreve, em Romanos 4:12, que, como Abraão, descreve sobre os heróis, que, como Abraão, os que foram antes de nós, como aqueles que desejam abraçar pela fé o que Deus fez por eles. Eles desejavam tanto abraçar pela fé o que Deus já tinha feito por eles. Assim como cremos que em Cristo Deus erradicou nosso pecado,
aprendemos e acreditamos que em Cristo Ele já está agindo em nosso favor, no presente e no nosso futuro. O relacionamento é explicado mais claramente dessa forma. Lá em Romanos 16, 4, 16 e 17, vai dizer o seguinte: portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos. O versículo 17. Como dizem as Escrituras, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. O Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existe. Chamamos Abraão de pai, não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Glória a Deus. Nós não podemos nos salvar por nós mesmos, porque ninguém é justo a não ser Jesus. Amém? Ninguém é justo a não ser Jesus, o Filho. Então, nós damos a Deus permissão para que Ele faça alguma coisa a partir do nada. O que aparentemente era uma filha anteriormente falida e acomodada, para que nós, cada uma de nós, possamos nos parecer com a heroína corajosa e preparada. Deus está nos lapidando. Deus está nos ajudando a como trilhar essa trajetória de sermos heroínas. Glória a Deus, aleluia. Quando vivemos de acordo com o agir de Deus em nosso favor, nós tornamos-nos como heroínas. Nossos ancestrais se distinguiam das massas por seus atos de fé ou ações de fé. Eles conquistaram o status de homens e mulheres heróicos dentro da história. Você conhece alguém assim? Ou conheceu alguém assim? Qual dentre nós aqui que já teve os pais, os avós, os tataravós, que se distinguiam, eles através de atitudes e atos de fé, ações de fé, era visível ver a manifestação da glória de Deus na vida deles. Eu não conheci a minha bisa, né? Assim, não lembro dela, mas o que eu ouvi a minha mãe falar sobre a minha bisavó, a minha avó, eu tive contato com ela e muitas experiências de uma mulher de fé e testemunhos que ela passou, ela se encaixaria aqui, sabe? A minha bisa era uma mulher de oração, era aquela mulher do círculo de oração e estava em constante oração, minha mãe contando há um tempo atrás sobre a história da minha bisa. E aí eu remeti à história da minha avó, por parte materna. A minha bisa era por parte paterna. O fato essencial da existência é que essa confiança em Deus, essa fé no alicerce sólido, é que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver, porque a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Pois foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Hebreus 11, versículo 11 e 12, 1 e 2. Foi um ato de fé que distinguiram os nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Aí a autora começa a discorrer aqui os heróis da fé.
que são pessoas de conteúdo. Você já leu Hebreus capítulo 11? Se você não leu, eu te oriento e te desafio a ler, mas ler com calma. Porque é nesse capítulo que vemos os atos de fé destacados, versículo por versículo, onde a frase pela fé aparece repetidas vezes. Pela fé, eles estabeleceram precedentes para sacrifícios aceitáveis. Pela fé, não conheceram a morte. Pela fé, agradaram a Deus. Pela fé, construíram uma arca enorme em meio à terra seca. Pela fé, eles celebraram a Páscoa. Pela fé, eles cruzaram o Mar Vermelho. Mas eu quero destacar aqui com vocês 4 pontos deste capítulo 11. Pela fé, passando a adotar, para que cada uma de nós possamos adotar essa perspectiva, essa atitude de uma heroína. Vamos lá. Quais são os passos que nós temos que... Vou te dar aqui 4 pontos que você já pode tomar essa atitude. Primeiro, receba pela fé o que Deus já fez por você. E viva essa realidade. O que Deus já fez por você? Viva essa realidade. Abraão, ele viveu o que ele recebeu. Ele não voltou atrás ou disse, não é para mim. Não, acho que isso não me serve. Deus determinou. Deus terminou essa obra, então eu posso parar pela fé como nômade morando nas tendas. Ele não disse isso. Abraão não disse isso. Mas Abraão, ele caminhou. Abraão, vai para a terra que te mandarei, que eu estou te mandando. Para onde é? Senhor, me passa o GPS, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Ele não fez isso. Ele caminhou continuamente no que havia sido revelado a ele durante toda a sua vida. Deus prometeu a Abraão um filho, ok? Lógico que coisas aconteceram, Sara tentou ajudar, dar uma ajudinha ali, né, cedendo a sua escrava Agar, mas Abraão, ele continuou firme no que Deus tinha dito para ele. Eu vou te fazer pai das nações. E Deus cumpriu o que prometeu para a vida de Abraão e Sara. Não era outra pessoa, era Abraão e Sara. E aí nasce o filho, Isaac. Pela fé, engravidaram em idade avançada e deram à luz a uma nação. Glória a Deus! Aleluia! Segundo ponto, segunda atitude que você deve tomar, que cada uma de nós devemos tomar, agradeça a Deus. Você já recebeu pela fé o que Deus fez por você, amém? Está vivendo essa realidade, glória a Deus. Agora agradeça a Deus, agradeça a Deus. Nosso Pai, ele se agrada quando seus filhos e suas filhas tomam posse da substância invisível a partir da qual ele formou suas vidas e começam a caminhar na revelação de quem ele é para eles. Na carta aos Hebreus, que alguns historiadores dizem que foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi outro autor, nessa carta aos Hebreus, nos diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, se você se aproxima de Deus, você precisa crer que ele existe. E que se torna galardoador dos que o buscam, Hebreus 11, 6. Então, viver pela fé agrada a Deus. Além de ser a certeza das coisas que se esperam. A fé é confiança, é certeza, é vocação, é devoção, é constância, é lealdade. É uma vida completamente confiante e vivida em lealdade ao nosso Rei. O oposto de viver pela fé seria viver uma vida de deslealdade, de descrença, de incredulidade. Isso é o oposto.
Então, escolha a estrada que agrada a Deus. Quando você escolhe essa estrada que agrada a Deus, você faz cumprir o próprio objetivo, que é agradeça a Deus. Você já recebeu pela fé o que Deus fez por você. Já está vivendo essa realidade. Você é sempre grato a Deus por tudo que Deus está proporcionando você viver, a sua família viver. Agora você não só recebe essa bênção para você, comece a abençoar os seus descendentes. Abençoe os seus descendentes. Quando intencionalmente nós escolhemos a vida, e nós estamos aqui no Ministério Ezer, no ano profético, do novo ano em Deus, profetizando vida. É um ano profético de profetizar vida. Então, quando nós escolhemos a vida, a bênção e a obediência, essa escolha alcança a minha geração? Não, alcança milhares de geração. Não só a minha geração, não só a geração dos meus filhos, mas a geração dos meus netos, dos meus tataranetos, até milhares de gerações. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Então, escolha intencionalmente abençoar seus descendentes, escolhendo a vida, escolhendo a bênção, escolhendo a obediência. Em Salmos 105, versículos 7 ao 9, nos promete o seguinte: Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. Então, continue, amada. Continue a abençoar os seus descendentes. Você já recebeu pela fé o que Deus fez por você. Está vivendo essa realidade. É uma pessoa que agradece a Deus. Está abençoando constantemente os seus descendentes, porque escolhe a vida. A vida, a bênção e a obediência. Escolha viver como estrangeiro nesta terra. Nós estamos aqui só de passagem. Recentemente eu li um livro, Os Propósitos na Oração, do Edward M. Bunz. E ele fala com certa propriedade, né, que ele escreve ali, que as nossas orações, o que nós estamos vivendo hoje, nas nossas famílias, nós estamos vivendo hoje, são respostas de orações feitas pelos nossos antepassados. Porque as orações também são eternas. Quando você abençoa seus descendentes, você ora pelas gerações futuras, que eles não se desviem, que eles continuem a trilhar o caminho da obediência, o caminho que conduz à salvação, que é Jesus, que eles não venham a se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles continuem prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Que eles não venham dar ouvidos aos falatórios, aos falsos mestres, mas que os olhos deles estejam iluminados com a palavra de vida eterna, como a irmã Lilian trouxe semana passada. As palavras de vida, mas não é qualquer vida, é vida eterna. É isso que tem que estar transbordando em nós. Que aquele que crê, que os nossos filhos, os nossos descendentes continuarão crendo que é Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai até Deus se não for por meio de Jesus. Então, não tem outra escolha. Jesus é a nossa única escolha. Pode ser que agora, amada, você não está conseguindo, não está tendo clareza. Lembra da neblina que eu falei aqui? Você não está conseguindo ter clareza. Você não está conseguindo entender com os seus ouvidos humanos. Mas, em nome de Jesus, que todas as vozes, toda cera nos seus ouvidos espirituais saia agora em nome de Jesus. Há coisas que nós vamos entender somente no tempo certo. Jesus disse isso para os seus discípulos. Agora vocês não entendem o que está acontecendo comigo. Mas lá na frente, daqui a pouco, vocês vão entender o que está acontecendo. O que está acontecendo, o que eu estou dizendo, tudo isso aqui. Às vezes, você não consegue ouvir
algo até que a hora certa chegue. Eu li esse livro, já estudei ele algumas vezes, mas até os momentos em que eu li, a percepção era totalmente diferente. Os meus ouvidos, assim, estavam abertos? Estavam, mas tinha coisas aqui que o Senhor foi me revelando agora. Então, às vezes, nós não conseguimos ouvir até que chegue a hora certa. Nós permanecemos surdas. Ou não escutamos nada, porque não quer ouvir. Muitas vezes nós não queremos ouvir, né? Outras vezes é porque você ainda não precisa ouvir essas coisas ainda. Não chegou o tempo, não chegou a maturidade para que você entenda essas coisas. Mas quando chega a hora, glória a Deus, quando chega a hora, existe um momento de clareza. E o que era confuso se torna cristalino. Glória a Deus. Eu até tinha marcado aqui. Quando você escolhe viver como estrangeiro nesta terra, isso significa viver com entendimento. A palavra do Senhor diz em Oséias que o meu povo, perece por falta de conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento. Não é conhecimento humano, mas conhecimento do que a palavra viva e eficaz, aqui alimento diário. É se alimentar dessa palavra todos os dias, de dia e de noite. É fazer com que isso não seja somente uma simples leitura, mas faça parte da nossa essência. Escolha viver como estrangeiro nesta terra. Significa viver com o entendimento de que estamos apenas de passagem. Quem aqui acredita que está nesta terra de passagem? Amém? Estamos aqui apenas de passagem. Então, amada, viva, desfrute como uma cidadã do céu e não da terra. Comece a pensar nas coisas que são eternas e não se prender às coisas passageiras, às coisas materiais. A nossa vida vem de Deus. Que nós estejamos enraizadas em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Nossa vida vem dele, portanto, não permitimos que nossas raízes se aprofundem aqui. Não permita que as suas raízes fiquem firmadas somente nas coisas terrenas, mas se aprofunde em conhecer mais de Cristo. Ah, irmã, não tenho clareza, não consigo entender como fazer isso. Peça ao Espírito Santo. Jesus, ele não nos deixou órfãos. Ele disse, eu vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês. Então, nós somos estrangeiros nessa terra. Amém? Mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar aquele que vai ensinar tudo sobre mim e sobre o Pai. Então, peça, Espírito Santo, me ajude a me aprofundar mais em Cristo, me ensine mais sobre Cristo, me ensine a viver como Cristo. As plantas, elas extraem água e nutrientes do seu sistema de raízes. Nós extraímos de Deus, você escutou? Nós extraímos de Deus, o nosso Pai, e distribuímos o que recebemos nesta terra. Viver como estrangeiro nesta terra não equivale a agir de maneira estranha. Não é para você sair, não, agora eu sou um estrangeiro nesta terra, eu vou viver só agora. Não, não é para você viver como um zumbi, ok? Mas não é para você... O viver como estrangeiro não é para você ficar preso às coisas passageiras. Deus te abençoou, Deus está te fazendo próspero, amém, glória a Deus, que te abençoe muito mais. Mas não fique presa a essas coisas. O melhor ainda está por vir. Abençoe a vida das pessoas. Lembre-se que os heróis são pessoas de conteúdo.
Você já recebeu pela fé o que Deus já fez por você. Você está vivendo essa realidade. Você agradece a Deus por tudo e em todo o tempo. Você está continuamente abençoando os seus descendentes. E já escolheu viver como estrangeiro nesta terra. Isso está descrito. Esses 4 pontos, vocês, se tiverem disposição ou curiosidade de ler lá o capítulo 11 de Hebreus, não tem só esses 4 pontos, tá? Tem muito mais. Onde a frase pela fé, ela repetida vezes, ela nos traz algo novo que aconteceu com esses heróis da fé, que eram pessoas de conteúdo. Em Colossenses 3, versículo 2 e 3 diz: tudo se resume a um lugar onde você coloca o seu foco. No que você está colocando seu foco hoje? Colossenses diz assim: pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo e em Deus. Então, que nós possamos continuar pensando nas coisas que são eternas. Porque nós somos heróis, heroínas, e nós continuamos aprendendo aqui que heróis têm atitudes. São pessoas que têm conteúdo e são pessoas que têm atitude. A lista de Hebreus 11 foi realizada por pessoas que eram semelhantes a você e a mim. Eles adotaram a perspectiva celestial e se recusaram a viver de acordo com os limites dessa terra. O interessante é que, além de tudo, o que acabou de ser listado aqui para vocês, e o que está descrito em Hebreus capítulo 11, eles também enfrentaram alguns desafios. Alguns deles foram torturados, mas não desistiram. Sofreram abusos, foram açoitados, colocados em calabouços e cadeias. Alguns foram apedrejados, cerrados ao meio ou assassinados. Enquanto outros vagavam pela terra com peles de animal, sem tetos, sem amigos e impotentes em seus dias. Ainda assim, as suas vidas falavam e falam poderosamente a nós nos dias de hoje. A Bíblia finaliza no Hebreus 11, 38, dizendo assim: os homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Homens dos quais o mundo não é digno. Nós somos seus descendentes. Assim como eles adotavam a perspectiva celestial e se recusaram a viver de acordo com os limites desta terra, amada Ezé, se posicione e viva. Eu quero viver e desfrutar disso. Viver como a cidadã do céu e da terra. E você, o que escolhe? Essa é a nossa herança. Não precisamos. Então, Miriam, eu vou precisar ser torturada, vou ter que passar por tudo isso. Não. Nós não precisamos ser torturadas, cerradas ao meio, para essa mudança de perspectiva. Você não precisa disso para uma mudança de perspectiva. Mas nós precisamos mudar algumas das nossas expectativas. Glória a Deus. Porque heróis e heroínas aproveitam o momento. Aqui, né, nessa parte do capítulo, a autora vai tratar, né, vai trazer aí um episódio que aconteceu com ela, enquanto ela está estudando Hebreus capítulo 11. E ela está ali, né, inspirada em escrever, e aí o esposo dela
fala, acontecendo um incêndio próximo à casa deles, né? E aí o esposo, John, né, chama a Lisa, eu preciso que você venha aqui. Ela fala assim, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Não, eu preciso que você venha aqui. Algumas vezes, os nossos maridos, eles nos chamam, porque eles precisam do nosso auxílio. Porque eles precisam da nossa força, como Ezer, ali naquele momento de dúvida, naquele momento em que eles precisam de alguém para dar a força, dar um posicionamento, né, que eles não conseguem decidir. E aí ela vai com o John, e eles chegam no escritório deles, onde tem alguns funcionários, e incêndio que está próximo a chegar ali, nesse escritório deles. E eles começam a orar. Você precisa lutar uma batalha mais de uma vez para vencer. Muitas vezes eu e você oramos uma vez, parece que nada acontece. Oramos 2 vezes, parece que nada acontece. Oramos mais vezes e parece que nada acontece. E aí a gente parece que não estamos vendo mudança nenhuma. Aí você faz o quê? Ah, eu estou orando há tanto tempo, eu estou orando, pedindo a Deus por isso há tanto tempo e nada acontece, eu vou parar de orar. Não faça isso. Porque você precisa lutar uma batalha mais de uma vez para vencê-lo. Heróis entendem que devem unir a ação em oração. E aqui eu quero trazer para vocês o que a Lisa fala, né? Que os heróis e as heroínas aproveitam o momento. Aproveite os momentos em que você está passando para identificar se isso é uma batalha que você está vivenciando de novo. E de novo. Ai, porque eu já passei, já orei, parece que venci isso, mas voltou de novo. Você continue a orar, mas ore de forma inteligente. Como assim? É você saber as palavras, como você está orando, como você está declarando a palavra, chamando a palavra de Deus à existência, ou se você, nessas orações, você está querendo só barganhar com Deus. Senhor, então eu te peço isso, isso, isso. Se o Senhor me abençoar, eu farei isso. Não tente barganhar com Deus. Deus, ele vai te dar no momento certo, na hora certa, o que ele já definiu para te dar. E lembra que o plano de Deus, o propósito de Deus, o que ele tem para a sua vida é maior do que você pode imaginar. E aqui a Lisa traz, né, que ela entendeu que esse momento que eles estavam vivendo ali daquele incêndio era um momento, era a chance dela viver o que ela estava estudando em Hebreus capítulo 11. O que diz, né, nessa parte? Ela diz assim, que ela estava lendo, estudando, que aqueles heróis da fé extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza, eles tiram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Hebreus 11, 34. Só que antes de você ir para uma batalha, e isso eu tenho vivenciado na minha vida também, antes de você ir para uma batalha, de você ir para um momento de oração ali que você quer clamar a Deus por certa situação, tenha uma amiga de fé. Mas não é qualquer fé, tem que ser uma amiga de fé ardente. Sabe? Aquela pessoa que vai orar ali por você, vai orar com você. Você precisa de alguém que não esteja no fogo para ajudá-lo. É alguém que esteja... Você está no fogo e a pessoa não está no fogo. Que ela vai olhar aquelas coisas com outra perspectiva. Porque se ela está fora da situação em que você está vivendo, ela vai te ajudar a encontrar o caminho e sair da fumaça, do incêndio que você está vivenciando. Eu não sei se faz sentido para você. O coração daquela amiga de fé, da Lisa e do John, o coração dela estava em perfeita harmonia, em perfeita sintonia com o coração deles.
E aí, essa irmã, em concordância em oração, não só ela, mas ali juntou o pessoal do escritório e começaram a orar. E começaram a orar. Mas primeiro, antes de você orar, escreva os motivos de oração. Quais são os motivos de oração que você tem hoje? Escreva, escreva. E aí você encontre uma intercessora, uma mulher, uma pessoa de fé ardente, que você pode pedir a ajuda dela e ela está ali pronta para te trazer essa força na área de fraqueza que você precisa, essa reserva do original de Deus, glória a Deus. E aí eles começaram a orar. Não foi a primeira vez. Essa irmã que veio, né, para ajudá-los ali, ela lembrou eles, olha, vocês já passaram por situação semelhante. O que vocês aprenderam nessa situação? Então, o que vocês aprenderam, vocês vão aplicar aqui. São testes que Deus nos dá diariamente. São testes que nós vivenciamos na nossa vida diariamente. Glória a Deus. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho um marco do qual eu possa me lembrar. Eu não tenho algo assim, ai, isso aqui está falando sobre mim. Isso aqui quer dizer... Talvez você esteja pensando desta forma. Bem, nós temos boas notícias para você hoje. Sabe, todas as proezas, tudo que aqueles heróis da fé fizeram, está descrito lá em Hebreus capítulo 11. Pois bem, todas essas matérias-primas, essas proezas estão listadas para você edificar um marco. Assim como Lisa vivenciou enquanto escrevia este livro, ela vivenciou isso. E interessante não, porque Deus é Deus de resposta. E aquele pedido deles ali, em oração constante, a união, né? Todos eles foram para fora e começaram a orar. Porque não eram só eles que estavam orando. Existiam muitas outras pessoas, outras igrejas, estavam no mesmo propósito. Isso me faz lembrar de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando os apóstolos, juntamente ali na casa da irmã Maria, e os irmãos estavam orando. E eles estavam unidos em oração. E eles orando incessantemente, e unidos no mesmo propósito de oração. E o Espírito Santo desceu sobre eles. Precisamos estar unidas no mesmo propósito. Tenha em mente que o que aconteceu ali com John e Lisa não foi a primeira vez, foi a terceira vez que a equipe se reuniu para orar. Eles não oraram só uma vez, já era a terceira vez que todos ali estavam reunidos orando. Quando eles uniram as vozes e as mãos, fizeram círculos, a força das suas orações começaram a crescer à medida que se engajavam. Eles não sabem, a Lisa não sabe explicar quanto tempo foi que eles oraram, mas todos eles oraram até vermos alguma coisa à distância. Eles viram a resposta. E qual foi a resposta desse incêndio? Que, de repente, veio uma brisa fria e começou a apagar o fogo. E o incêndio estava mudando de direção e apagando. Nós vimos o que pode acontecer quando intencionalmente nós unimos as nossas vozes em força e fé com os outros. Isso é que nós aqui do Ministério Ezer temos buscado fazer, não é, Nívia, Gleide, Regiane, com uma certa frequência, que é nos unirmos em oração. Porque o Ministério Ezer, ele começou assim, com uma necessidade, que até a Gleide citou ontem na nossa reunião de edificação, uma necessidade que cada uma de nós tínhamos, né, as 7 que iniciaram o grupo Ezer, que foi crescendo e se tornou agora o Ministério Ezer. Uma necessidade que uma tinha, que somou com a necessidade da outra, e ali nós unimos forças e começamos a orar, a orar, a orar, e começamos a receber presentes de Deus, mimos de Deus em resposta às nossas orações. E aqui nós estamos com você, com cada um de vocês. Você também faz parte disso. Heróis entendem que devem unir ação com oração. Oração.
Porque cada um de nós fazemos parte de uma herança conectada. E essa parte aqui, o que esses heróis da fé viram de longe? Porque eles estavam crendo, né? Pela fé, eu creio que eu vou receber isso, que eu vou ver aquilo, que eu vou aquilo outro. Ok. O que esses heróis da fé, eles viram de longe? Em Hebreus 11, 13, diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Oi? Como assim? Eles morreram sem receber a promessa? Vendo-as, porém, de longe saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eu vou repetir de novo para você. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porque a fé é você crer naquilo que os seus olhos físicos não estão vendo, mas vendo-as de longe, eles já contemplavam de longe cada uma de nós, vendo-as pela fé. Saudou, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que foi que esses heróis viram? Eu nunca vi. A gente saudar, né? Você não vai saudar ou cumprimentar coisas. Oi, celular, tudo bem, celular? Oi, livro, tudo bem, livro? Não, você não sauda ou cumprimenta coisas. Você sauda e cumprimenta pessoas. Então, eles viram pela fé os seus descendentes. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos nos tornar visionárias. Lembra que o abençoar os seus descendentes é você agir pela fé, saudando-os, vendo todos os seus descendentes, os milhares de gerações que vêm após você. Glória a Deus, saudando-os. Aleluia. Esses heróis, eles não olharam para o que estava em suas mãos, porque eles estavam muito ocupados, acenando para algo no horizonte. Heróis são pessoas cheias de esperança e convicção celestial. Você está preparado para isso? Heróis e heroínas são pessoas cheias de esperança e convicção celestial, porque a fé é a substância das coisas esperadas e clara evidência de coisas que ainda são invisíveis. Hebreus 11, 1. Em Hebreus 11, 39 e 40 diz assim: ora, todos esses que obtiveram o bom testemunho de sua fé não o obtiveram. Contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 39 e 40. Precisamos nos tornar pessoas visionárias. Nós somos a parte final, a parte do ato final de uma história em andamento. Sabe qual é a história? A história deles, vivida e vista pelos heróis da fé. Nós somos esses, da parte do ato final de uma história em andamento. Eles trabalharam sem ao menos provarem o fruto dos campos que Deus está nos permitindo colher. Amada, você está colhendo frutos do que eles já conquistaram lá atrás. Cada uma de nós estamos colhendo os frutos do que eles já conquistaram lá atrás. Deus está permitindo-nos colher isso. Por quê? Porque eles viviam em condições difíceis. Nós nos reunimos em prédios com ar-condicionado. Olha que facilidade. Eles não possuíam casas, muitos deles não possuíam casas. Hoje nós encontramos nossa casa na casa de Deus. Eles cantavam sozinhos no deserto.
Nós erguemos nossas vozes entre milhares e milhares de pessoas. Sabe, antes eles não tinham esse acesso que nós temos aqui, ó, de estarmos conectadas, todas reunidas na sala para falar com Deus, com o mesmo Deus. Estamos em lugares diferentes do mundo, mas no mesmo propósito, com o mesmo objetivo de falar com Deus, entrar na sala do trono. Glória a Deus! As suas mãos, as mãos deles estavam vazias. As nossas mãos estão cheias, colhendo as bênçãos que eles viram de longe, eles estavam acenando. Glória a Deus. Então, qual é a qualidade da fé com a qual contribuímos para esse legado no passado e no presente? É hora, amados. É hora de nós orarmos para que Deus, o Senhor da colheita, faça o quê? Abra os nossos olhos espirituais. Não são os olhos físicos, porque você pode estar vendo, tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. É hora de nós, estamos aqui reunidas, orarmos com fé, pedindo a Deus, Senhor da colheita, abra os nossos olhos, alargue a nossa visão, Pai. Nós estamos vendo só o que está a um palmo das nossas vistas. Alargue a nossa visão, para que nós também possamos ver além do óbvio e viver de acordo com as ações dos heróis do céu. Será que poderemos colocar em prática as palavras que eles liberaram? Será que você, podemos colocar em prática as palavras que eles liberaram, que está descrita em Hebreus capítulo 11? Será que somos capazes de colocar as nossas mãos no que eles receberam apenas uma visão? É para se pensar, é para parar e refletir, né? Portanto, nós também, Hebreus capítulo 12, versículo 11, 1 e 2. Portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos de tão grande testemunhas, nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é e que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem? Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele suportou a vergonha. Não fazendo caso da ignomia, Jesus suportou a cruz por amor a mim e a você. E hoje, ele está assentado à destra do trono de Deus. Ele passou por tudo o que passou, não foi em vão. Cada uma de nós fomos compradas a preço de sangue. Então, cada uma de nós somos valorosas. Nós fazemos parte de uma herança conectada. Aleluia. Sabemos que somos a alegria proposta diante de Jesus. À medida que passamos a compreender que em Jesus somos heroínas e que Ele é o nosso herói, nós superamos qualquer medo. Qualquer medo que possamos ter sentido quando descobrimos que somos alvos. Sabe aquele medo que a gente sentiu quando a gente descobriu assim, nossa, eu posso ser um alvo? Como assim? Sabe aquele medo? Não, então eu escolho não ser o alvo. Eu não tenho, olha, uma coisa que a Nívia trouxe, não tem essa de você dizer assim, então eu não escolho, eu vou ficar neutra. Eu não vou escolher ser heroína e também não vou escolher ser vítima. Você não tem escolha. Você precisa escolher uma coisa ou outra. Por quê? Só existe dois lados, né? A moeda tem dois lados, cara e coroa. Só existe quente e frio. O morno, Deus vomita. Então, você ou é quente ou você é frio. Se decida. Existe o forte e o fraco, não existe o meio forte ou meio fraco.
Existe o comprometido e aquele que não é comprometido. Existe o soldado ou o traidor. É um ou outro. Então, você precisa escolher em qual lado que você vai estar. Livre ou cativo. Ou você é livre ou você é cativo. Ou você é heroína ou você é vítima. Eu sei que essas escolhas são muito radicais para nós. Por que você está falando desse jeito? Mas elas ecoam a urgência da nossa atual posição como mulheres. Mulheres, mulher do original de Deus. Nós estamos sendo remexidas, ativadas, já ativamos várias áreas nas nossas vidas. Não é em vão, não é por um acaso que nós trouxemos esse estudo para juntas afiarmos o ferro, lapidarmos umas às outras. Não foi em vão. Porque sabemos que esse ministério nasceu no coração de Deus antes de vir para cada uma de nós. Ouvir a Miriam, a Cleide, a Nívia e as demais irmãs. Deus tem o propósito de unirmos como mulheres e alcançar outras mulheres, alcançar outras famílias. Que essas palavras, que cada uma dessas palavras, assim como a autora fez a oração aqui no decorrer dos capítulos do livro, que essas palavras coloquem em movimento a nossa fé, que foi semeada dentro do nosso coração. E que a esperança de ser heroína, de ser realmente uma heroína, possa nos inspirar. A esfera do invisível mantém em segredo a sua identidade de heroína. A esfera do invisível. Nós estamos escondidas em Deus. Escondidas em Deus. Escondidas em Cristo. Aleluia! Ser uma heroína é um gesto de adoração. Não se esqueça. Nós precisamos nos tornar visionárias. Porque heróis são sobre-humanos. Somos sobre-humanos. O nosso status de heroína não depende da nossa força e poder. Não depende. Não depende da força do meu braço. Agora eu sou uma Mulher Maravilha. Não. O nosso status de heroína não depende da nossa força, do nosso poder, ou até mesmo do espírito humano. O nosso status de heroína vem do poder do Espírito Santo. Como diz lá em Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E que Espírito é esse? O Espírito Santo, que nos torna mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus, que nos faz fortes quando nós estamos fracos, quando nos sentimos fracos. Que nos diz, a minha graça te é suficiente. É tudo que você precisa. Heróis são sobre-humanos. Em Salmos 16:3 diz, diga aos santos que estão na terra e aos ilustres que está todo o meu prazer. Aí a pergunta que fica é, o que é ser santo? O que é ser santo? Santo significa divino, celestial, transcendente e sobre-humano. Então, significa que o nosso status de heroína não vai depender da nossa força, nem mesmo do nosso espírito humano. Porque somos chamadas para sermos transcendentes e sobre-humanas. Então, é hora acabou, de brincadeira, é hora de nós agirmos como tais. Nem podemos permitir que o inimigo ganhe espaço através das nossas ações. Por quê? A vida no Espírito significa que não iremos mais dar lugar às ações, às emoções, fundamentadas em nossa força, em nosso empenho.
Em 1 Coríntios 3:3 diz: portanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Você ouviu bem isso? Agir como humano não basta para nós administrarmos o que está dentro de nós. Então, o Espírito Santo nos ajuda, que não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito Santo, Pai. Nos ajuda a administrar isso que está dentro de nós, está gritando dentro de nós. Glória a Deus. Super-heróis são capazes de ajudar aqueles que estão em perigo. E assustados porque eles entendem que respondem a um poder maior. Deus é a nossa fonte de poder. É a Ele que nós temos que prestar contas, porque é Ele que nos capacita e que nos cedeu o privilégio de compartilhar o seu nome. Deus é que nos capacita, então é Ele que eu vou prestar conta. E Ele nos capacita para falarmos de Jesus, continuarmos falando de Jesus. Mas precisamos deixar as coisas que são carnais, que ainda nos afastam de vivermos e desfrutarmos disso. Heróis são corajosos. Ok, mas não pense que ser sempre corajoso se traduz como nunca sentir medo. Herói também sente medo, mas preste atenção. Existem momentos em que você ser mais corajoso por alguns minutos, vai fazer toda a diferença. Testei, comprovei e tenho comprovado isso. Ser mais corajoso na verdade, significa você ficar quieta quando você é atacada. E você está sendo atacada, fica quieta por mais 5 minutos. Isso é uma posição de alguém que é corajoso. Permitindo que Deus tenha a palavra final. Outras vezes, ser mais corajoso por alguns minutos a mais significa você permanecer firme em seu posicionamento e ser constante. Ser mais corajoso é nunca ter uma voz derrotada ou submissa quando o desarmado está sob o ataque. Muitas vezes, batalhas são vencidas, mentiras são expostas, inimigos são derrotados, porque cada uma de nós decidimos ficar em pé em meio ao campo de batalha. Sabe, você é afrontado e você não responde no mesmo tom. É você aguentar por mais alguns minutos. Isso é ser corajosa. Isso é a atitude de um herói. A coragem irá mantê-la firme na sua posição. Lembre-se, Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, equilíbrio e amor. Não significa que você não vai sentir medo. Você até pode sentir medo. O que acontece, né? Que a gente sente medo com algumas coisas. Mas é você resistir por mais alguns minutos, sem responder no mesmo padrão que está sendo afrontado. É você resistir ali, firme no seu posicionamento, se manter constante. Glória a Deus. A vida é feita por momentos e de momentos aterrorizantes. E não podemos impedir que o medo nos ataque. Assim como nós não podemos conter o vento. Sabe, o mesmo vento que fez a águia levantar voo, sabe? Quando ela era um filhotinho, esse mesmo vento assustou. E hoje a águia pode voar. Mas quando ela era um filhotinho, aquele vento forte assustou. Mas ela não perdeu. Ela sabia o que ela é. Para que ela sabe. Para que ela foi criada? Ela foi criada para voar. A águia foi feita para voar. Então, amada, permita que o medo te conduza a Deus. Porque há algo a mais para os heróis.
Um herói é alguém que entregou a sua vida a algo maior do que a si mesmo. Joseph Campbell. Heróis têm tendência de defender causas. Jesus foi um desses heróis, né? Em vez de defender a si mesmo. Heróis entendem que sempre existe mais do que os seus olhos veem. E existe mais do que os nossos olhos veem. Essa disposição de ir além do que é considerado normal os faz parecer extraordinários. Com exceção de Jesus, todos os heróis da Bíblia, eles tinham forças e fraquezas, assim como você e como eu. Temos forças e temos fraquezas. Jesus foi uma única exceção no meio de tudo isso, ok? Super-heróis podem ser homens ou mulheres e ter diferentes formas e tamanhos, assim como você e como eu. Cristão, você sabe o significado de cristão? Cristão, a Nívia já trouxe lá, cristão significa ungido, né? Então, cristão significa seguidor de Cristo e ungido. Nós adoramos o nosso herói Jesus, ok? Permitindo que a provisão e a graça de Deus nos tornem heroínas. Paulo escreve à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Eu sei que vocês também já leram, porque essa é como se fosse uma leitura meio que obrigatória para nós, né? Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, que vai tratar sobre a armadura de Deus. Deus é forte e quer que vocês, que cada uma de nós, sejamos fortes. Que nós venhamos tomar posse do que o Senhor já providenciou para nós. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Nós teremos que usar essas armas para nós sobrevivermos das emboscadas do inimigo. E quais armas são essas? Estão descritas lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. Se nós precisamos usar essa espada flamejante que Deus nos deu, nós não vamos usar ela... Não se trata, aqui já não se trata de um jogo com os amigos, uma diversão esquecida por algumas horas. Nós estamos, amadas, nós estamos em uma guerra. Guerra. Sim, estamos em guerra. Só que essa guerra ela não é visível aos nossos olhos. É uma guerra espiritual. E nós precisamos estar posicionadas, estejamos preparadas para não sermos surpreendidas pelos ataques do inimigo. Que sejamos blindadas da cabeça aos pés. Que Deus nos torne invisíveis aos ataques do inimigo, que torne invisíveis aos ataques do inimigo aos nossos filhos, o nosso respectivo esposo. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Sabia que neste momento em que estamos falando aqui sobre que eu e você podemos ser uma heroína, está tendo uma guerra nas regiões celestiais contra as nossas vidas? São setas que os anjos estão combatendo ali para não chegar a nos atingir. Nossos olhos não conseguem ver isso. Glória a Deus. Estejamos preparadas. Vocês lutam contra algo muito maior do que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou para que no fim da batalha vocês ainda estejam em pé. Para que no fim da batalha vocês ainda estejam em pé. Escutou? Para que no fim da batalha vocês ainda estejam em pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais do que palavras. Aprendam a utilizá-las. Aprenda a utilizar a verdade, aprenda a utilizar a justiça, aprenda a utilizar a paz, a fé e a salvação. Aprenda a utilizar.
Vocês vão precisar dessas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Não pense em você que é só abrir a Bíblia e ler e... Amém. É você trazer à existência o que está aqui neste livro e começar a declarar. Senhor, a tua palavra diz isso. A tua palavra diz isso. Portanto, fortaleçam-nos no Senhor e no seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para que vocês possam permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos. A minha luta, a sua luta não é contra pessoas. Não esqueça disso. Algumas vezes a gente quer lutar contra as pessoas, né? Porque a gente acha que é as pessoas que estão tentando nos atingir, mas é o inimigo das nossas almas que está usando setas, está lançando setas, e você acaba recebendo isso. A nossa luta não é contra humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. O dia mau vai chegar. Então, a palavra já está nos dando alerta aqui. Já não é só agora, né? Há um bom tempo. Estejam preparados. Revistam-se, revistam-se, vistam-se, revistam-se, vistam e revistam-se da armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de ter feito tudo. Assim, mantenham firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração, com toda súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais do que palavras. Vocês viram aqui? Glória a Deus, glória a Deus. A oração não é opcional. Não é uma opção você, eu vou orar, não vou orar. Vou orar, não vou orar. Nosso Pai Celestial antecipou cada uma das nossas necessidades e nos capacitou a superá-las. Estamos em meio a uma luta entre a luz e as trevas, a vida e a morte. Então, nós precisamos decidir se queremos ser heroínas ou queremos continuar sendo vítimas. Não devemos virar as costas e fugir de medo, ou fugir com medo. O inimigo, ele irá se enfurecer e entrar em guerra contra todas, não é só algumas de nós, é contra todas nós. Porque o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Mas, unidas, num só propósito, ele não irá prevalecer, porque nós possuímos a espada forjada no fogo. Você possui essa espada forjada no fogo? Quando as filhas de Deus vão desembainham as suas espadas, o inimigo foge. Chegou a hora. E esta é a hora. Olhe adiante. Levante-se do chão. Erga a sua espada e deixe que o inimigo veja a sua face, veja a face amorosa de uma heroína. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento maravilhoso que o Senhor escolheu para que estivéssemos aqui reunidas neste propósito de aprender mais uma porção da tua palavra e ativarmos em nós que o Senhor nos fez para sermos heroínas, para sermos e ativarmos a mulher do original que o Senhor nos fez para sermos.
Pai, eu te agradeço pela vida de cada mulher que entrou aqui neste momento, que conseguiu compreender que ela é uma heroína. Em nome de Jesus, Pai, desate todos os dardos inflamados do maligno contra a vida dela, contra a vida da sua família. Faz tudo novo, Pai. Faz tudo novo, blinde-as da cabeça aos pés e torne-as invisíveis os ataques do maligno. Que cada uma de nós saibamos como utilizar essa espada que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Que nós sejamos posicionadas, Pai. A tua palavra diz que essa batalha não é nossa, mas que nós estejamos na posição como se estivéssemos em batalha, porque quem guerreia por nós é o Senhor, o nosso herói. Jesus já venceu tudo na cruz. Que nós possamos nos apossar de tudo que Jesus já conquistou na cruz. É um direito de cada uma de nós, é direito das nossas famílias, é direito dos nossos filhos. Nós abençoamos, Pai, cada um dos nossos descendentes, dos nossos filhos, dos nossos netos, cada um dos descendentes. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por homens e mulheres tementes e obedientes ao Senhor, dispostos a te obedecer, dispostos a cumprir o teu querer. Nós te agradecemos pela vida de cada mulher, de cada família que adentrou aqui nesta reunião, que elas sejam visitadas e impactadas pelo poder do teu Espírito Santo. Pai, assim como o Senhor está aqui, o Senhor está visitando cada uma delas. Ajude-os a identificar o que ainda tem aprisionado as suas vidas, para que elas se libertem dessas prisões com as chaves que o Senhor tem liberado para nós através da tua palavra, Pai. Dai-nos disposição, Senhor, dai-nos fome, sede por mais de ti. Que não venhamos ficar presos às coisas momentâneas e passageiras, mas que possamos nos firmar naquilo que o Senhor tem preparado para nós, no que é eterno. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, não foi para ficarmos prisioneiras, cativas, ou somos livres ou somos cativas, que nós venhamos escolher. Que venhamos escolher sermos heroínas, sermos livres, sermos comprometidas, sermos aquelas que estão posicionadas para o que o Senhor tem proposto e colocado diante de nós. Em nome de Jesus, Pai. Nós prostramos e dobramos, Senhor, os nossos joelhos em rendição ao senhorio do Pai nas nossas vidas. Pai, seja não só o nosso Pai, seja também o nosso Senhor, mas o Senhor em tudo que nós temos, em tudo que nós somos, Pai. Tudo que nós somos é do Senhor, tudo vem do Senhor, provém do Senhor, Pai. Que sejamos gratos e nós recebemos pela fé. Pela fé, nós estamos vivendo essa realidade que o Senhor já conquistou para nós, conquistou na cruz por nós. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Visite, Pai, agora as famílias. Visite cada visite cada família agora, em nome de Jesus. Visite a cada lar agora, Pai, em nome de Jesus. Levando cura para aqueles que se encontram enfermos na alma, no corpo e no espírito. Trazendo novo ânimo, dando a alegria da tua salvação, libertando aqueles que ainda se encontram cativos, em nome de Jesus, Pai. Libere uma palavra de vida, Pai, em nome de Jesus. Ajude-nos, Pai, ajude-nos a desatar as algemas da infidelidade no nosso meio, em nossas famílias, que nós possamos crer plenamente que o Senhor já proveu tudo. O Senhor é quem supre as nossas necessidades.
O Senhor é quem supre as nossas necessidades. Que nós possamos saber o momento certo de desembainhar a nossa espada e declarar que só o Senhor é Deus. E declarar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até a ti, Pai, se não for por intermédio de Jesus. Então, em nome de Jesus, nós nos achegamos a ti e rendemos-te graças, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Rendemos-te graça, porque só o Senhor merece toda adoração. E chamamos, Pai, que o teu reino venha sobre as nossas vidas, que o teu reino venha sobre as nossas famílias, que o teu reino venha sobre as nossas descendentes. Nós abençoamos a vida deles. Guarda, Pai, livra, Senhor, cada criança. Em nome de Jesus, Pai. Livre, Senhor, proteja suas mentes, proteja os seus corações. Em nome de Jesus. Blinde-os contra os ataques do maligno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, aqueles lares que se encontram em discórdia, com excesso de brigas, Pai, em nome de Jesus, visite esses lares agora, em nome de Jesus. Dissipa, Pai, todas as setas, todos os laços. Em nome de Jesus, ajude, Senhor, essa mulher, ajude este homem a entender que este não é o propósito que o Senhor tem para a família, mas que possam viver em harmonia, viver em paz, que a tua verdade possa reinar no nosso meio, que a tua justiça, que a tua paz, que a tua alegria, que a salvação possa inundar as nossas vidas. A nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Nós abençoamos, Pai, os que estão perto, abençoamos os que estão longe. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja paz, que haja salvação, que haja libertação. Espírito Santo, é somente o Senhor, Espírito Santo, é que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. Pai, vê, sonda-nos, vê se é em nós algo que te ofende, algo que nos afasta do Senhor, ajude-nos a identificar. Ajude-nos a identificar para que nós venhamos confessar e nos arrepender, para que a tua vida flua do nosso interior. Aleluia, aleluia. Flui, Espírito de Deus, no nosso interior. Pai, o Senhor pega aquela brasa que está apenas fumegando, o Senhor nos junta agora aqui, Senhor, como brasas vivas, reunidas no teu altar, Senhor, aleluia. Reunidas no teu altar, em nome de Jesus. Seja quebrado, seja anulado todo mal, toda afronta do inimigo seja dissipada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim eu te agradeço e te louvo, Pai. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amadas. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Gratidão pela vida de cada uma de vocês. Amém, glória a Deus. Próxima terça-feira, você já descobriu que você é um alvo, você já descobriu que você precisa usar as armas, a arma certa, você precisa de uma espada como arma. Hoje você aprendeu que você é uma heroína. Próxima terça, com a irmã Samba, nós estaremos entendendo o campo de batalha. Glória a Deus. Amém. Então, Miriam, que Deus te abençoe, continue abençoando sua família, seu ministério, a vida de cada uma das queridas que estão aqui presentes conosco. Vocês são bênçãos nas mãos do Senhor. Os outros episódios, tirem e compartilhar, que aí sim Deus vai abençoar.